como conseguir um medicamento de alto custo. Esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui, pela sensibilidade, delicadeza e importância do assunto. Então eu acredito que se você chegou até aqui é porque ou você ou algum parente está precisando de um medicamento de alto custo, ou porque você é advogado e está precisando estudar e entender um pouco mais sobre esse assunto para entrar com esse tipo de processo. Então eu recomendo que você assista o vídeo até o final, porque eu vou falar não só sobre esse assunto, mas também vou passar aqui quais são os requisitos essenciais que você deve demonstrar e comprovar na petição para aumentar a chance de ter sucesso nesse tipo de processo. E como sempre, eu também vou te pedir que se esse vídeo for útil, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. A primeira coisa que você tem que saber é que o direito à saúde ele é garantido na Constituição Federal. Além disso, existem outras legislações que reforçam esse direito, mas basicamente a lei diz que todas as pessoas elas têm que ter direito à saúde, têm que ter acesso à saúde, que isso é uma obrigação do Estado. Então, o primeiro ponto que vocês têm que saber, e obviamente vocês vão colocar no pedido quando for pedir isso no processo, é que o Estado ele tem obrigação, ele tem o dever de fornecer um medicamento ou tratamento para aquela pessoa que esteja precisando. Porém, obviamente, vocês sabem que o Estado ele não quer dar nada para ninguém. O Estado não vai chegar e falar assim, ah, você está precisando? Então, beleza, toma aí o seu medicamento de alto custo, toma aí o seu tratamento caro. O Estado ele não vai fazer isso. O Estado vai fazer de tudo para que você não consiga isso na justiça. Obviamente, eles vão tentar argumentar ou que você não preencheu esses requisitos, que são os requisitos que eu vou falar aqui no vídeo, ou que eles vão alegar que não tem condição financeira de fornecer aquele tipo de medicamento ou aquele tipo de tratamento. Existe um termo legal chamado reserva do possível. E rapidamente, a grosso modo, essa reserva do possível basicamente ela diz que o Estado ele não tem dinheiro para fornecer todos os direitos a todas as pessoas. Então eles têm que alocar aquele dinheiro que o Estado tem naquilo que é mais necessário. Então, assim, um exemplo bobo para vocês entenderem. Ah, vai fornecer um tratamento de 1 milhão para uma pessoa ou vai investir aquele 1 milhão num hospital que vai atender milhares de pessoas? Então, existe essa discussão no processo, uma discussão legal, teórica e até econômica que ocorre no processo para saber se o Estado vai ou não fornecer aquele medicamento ou tratamento. Isso é uma discussão processual, é uma discussão técnica, mas eu achei importante passar aqui para vocês, só para vocês entenderem a complexidade e a dificuldade que é esse tipo de processo e que não é uma coisa simples, não é simplesmente entrar com o processo e falar preciso desse medicamento e o Estado vai fornecer. O Estado ele vai fazer de tudo para não fornecer esse medicamento, eles vão fazer todo o possível para não dar aquilo que você tem direito. O segundo ponto que eu quero passar aqui nesse vídeo é que sempre contrate um advogado para entrar com esse tipo de processo. Como eu mencionei logo no começo, é um processo sensível, é um processo delicado. Normalmente, vocês estão discutindo ali um direito que envolve vida ou morte. Então, contrate um advogado, um bom advogado, um especialista no assunto, alguém que tenha o conhecimento ou até mesmo experiência para trabalhar nesse tipo de processo. Pode parecer clichê eu estar recomendando contratar um advogado, mas não é. É um processo delicado que está envolvendo ali a sua saúde, até mesmo sua vida, né? Você precisa daquilo ali para viver ou morrer. E os processos envolvendo direito à saúde, medicamento, tratamento, cirurgias e tudo mais, eles são muito complexos. Envolve uma série de coisas. Então, por exemplo, quando você entra com o processo, você tem que saber se vai entrar com o processo contra o município, contra o estado, contra a União Federal, qual vai ser o ente público que vai ser o réu ali, ou vai ser todos esses entes públicos, eles vão ser os réus no processo, e isso vai influenciar se o processo é na justiça comum, se o processo é na justiça federal, se é um caso para juizado especial que é mais rápido, ou se vai ter que ser no fórum que é mais demorado. Então o valor da causa, o valor do pedido, o valor do seu medicamento vai influenciar aquilo ali. Então são questões técnicas que só um advogado vai saber qual que é a melhor estratégia. Existem alguns pontos que nós discutimos na petição. Então, por exemplo, sempre que nós fazemos esse tipo de pedido, obviamente o pedido principal é fornecer um medicamento ou tratamento, mas nós também fazemos pedidos alternativos. Por exemplo, se o Estado não fornecer aquele medicamento ou não fornecer aquele tratamento, então que ele sofra uma multa, que ele sofra uma sanção, ou que seja bloqueado o valor correspondente para que a pessoa, o autor daquele processo, possa fazer o tratamento no hospital particular ou possa comprar um medicamento de forma particular. Então são pedidos alternativos muito importantes
que somente o advogado vai ter conhecimento técnico para fazer. Se você não contrata um advogado, se você acha que é só ir lá no juizado especial e fazer o pedido por conta própria, pode ser que você seja prejudicado, até mesmo em questão de tempo. Quando você faz o pedido por conta própria, e às vezes sai uma decisão no processo, você vai ser comunicado via correio e às vezes demora semanas para você ser comunicado daquilo. O advogado não, ele recebe a publicação ali no mesmo dia ou no dia seguinte, então ele já pode traçar estratégias para continuar a atuar naquele processo. Então muitas vezes nós fazemos um pedido de urgência, o juiz nega aquele pedido de urgência, no dia seguinte a gente já apresenta um recurso. Se você não tem um advogado, você vai demorar semanas para ser comunicado daquilo ali. E a gente sabe que quando está envolvendo a saúde, o tempo é muito importante, então quanto mais rápido, melhor. Eu recomendo que sempre que possível você contrate um advogado. Se você tiver o mínimo de condições, contrate um advogado. Hoje em dia está muito mais fácil, muito mais acessível as questões de pagamento a advogados particulares. Tem muito advogado aí bom no país inteiro que aceita trabalhar com boleto, cartão de crédito. Então, às vezes, parcelamento em várias vezes. É muito mais fácil contratar um advogado hoje em dia do que era, sei lá, 10, 20 anos atrás. Agora, se você está assistindo esse vídeo e está pensando, poxa, é muito legal o seu discurso, muito interessante, realmente faz sentido, mas eu não tenho a menor condição de pagar um advogado. Ou eu pago o advogado ou eu compro comida. Não tenho dinheiro. Ok, então procura uma defensoria pública. A defensoria pública, eles têm a estrutura, eles têm o conhecimento técnico para atuar nesse tipo de processo. Eles têm um conhecimento muito grande para atuar nesse tipo de processo. Eles têm um volume muito grande de processos dessas situações, então eles sabem o que tem que ser feito. A diferença é que a defensoria pública ela não vai conseguir dar a atenção que um advogado particular, em teoria, vai te dar. Então, a defensoria pública ela não vai ficar trocando um WhatsApp com você, não vai ficar te ligando toda hora para falar daquele processo, não vai te manter informado, não vai te mandar e-mail. Eles vão fazer a parte técnica, eles vão entrar com o processo, eles vão recorrer se for necessário. Eventualmente, eles vão te comunicar de algum assunto mais importante, mas eles não vão te dar a mesma atenção que um escritório ou um advogado particular vai te dar. Mas se você não tiver condição financeira, então vá na defensoria pública, é melhor do que você fazer isso sozinho. E agora que você já entendeu o básico sobre esse assunto, você viu a importância de ter um advogado para fazer esse tipo de processo, vamos ao que mais interessa. Quais são os requisitos que você deve demonstrar e comprovar no processo para aumentar a sua chance de conseguir um medicamento ou um tratamento? Eu separei 7 requisitos básicos, tá? Não são requisitos que eu estou inventando, são requisitos que basicamente já estão consolidados na justiça, já houve muita discussão em relação ao assunto, tanto em grau inferior, na justiça comum, segunda instância, até mesmo nos tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, já está basicamente consolidado esses requisitos. São requisitos essenciais que você deve demonstrar nesse processo. Não significa que você vai ganhar o processo, mas você vai aumentar em muito a sua chance de conseguir o medicamento ou o tratamento se você conseguir demonstrar todos esses requisitos. Da mesma forma que se você não conseguir demonstrar e comprovar esses requisitos, a chance de você perder é muito grande. Então tenha muita atenção antes de entrar com o processo, tenha certeza que você está cumprindo todos esses requisitos, porque certamente, igual eu falei lá atrás, o Estado vai tentar argumentar que você não cumpriu esses requisitos ou que você não cumpriu algum deles. Então é muito importante estar tudo muito bem documentado e muito bem comprovado. Quais são esses requisitos? O primeiro requisito que você deve ter nesse tipo de processo é um laudo médico, preferencialmente um laudo de um médico do SUS. E por que isso? O médico do SUS ele é um funcionário público, ele tem fé pública. Então toda informação que ele prestar há uma presunção de veracidade, de que aquilo é verdadeiro. Então se o médico do SUS chega lá e fala, olha, o paciente ele precisa desse medicamento, senão ele vai morrer. Então há uma presunção que aquilo ali é verdade. Se você só apresentar um laudo de um médico particular, o judiciário vai olhar aquilo e achar que você comprou esse laudo, que aquele laudo não é verdadeiro. Já vi muitos processos em que a pessoa conseguiu um medicamento somente com um laudo particular. Inclusive aqui no escritório nós já tivemos sucesso em processo com laudo particular. Mas preferencialmente tenha laudo de um médico do SUS, tá? Vai aumentar em muito a sua chance de argumentar no processo de conseguir o medicamento se o laudo for do SUS. E aí, obviamente, esse laudo vai descrever todos os detalhes da doença, da condição, da necessidade do medicamento, qual o tipo de medicamento, qual a forma de aplicação, qual que é o período, o histórico do paciente, tudo isso vai ser descrito ali no laudo. O segundo requisito que você vai ter que demonstrar ali no processo e comprovar
é a ausência de medicamentos alternativos eficazes ou a ausência de genéricos, ou ainda que você já tentou utilizar os medicamentos ou tratamentos alternativos e não teve sucesso. E isso pode ser comprovado tanto através de documentos, como também pode constar no laudo médico que eu falei anteriormente. É muito importante já constar essa informação lá se for possível. Então, por exemplo, o paciente já fez uso de todos os medicamentos alternativos, não existe genérico, só falta tentar aquele tratamento ali específico que é um medicamento de alto custo. Então, o médico vai descrever tudo isso lá e você vai comprovar tanto com esse laudo como com outros documentos necessários, outros laudos ou outras receitas médicas para demonstrar que você já tentou todos os tratamentos alternativos, já tomou todos os remédios existentes no mercado. Não existe nenhum outro genérico ou não existe nenhum outro medicamento parecido com aquele. E você só falta tomar aquele medicamento específico que é um medicamento de alto custo. Então você precisa demonstrar isso no processo. O terceiro requisito que você deve demonstrar e também pode constar e até deve constar nesse laudo médico é o risco que o paciente tem se ele não tomar aquele medicamento. Geralmente isso envolve questões de vida ou morte. Então o médico vai colocar lá no laudo e falar assim, olha, a doença está sendo agravada, a doença está piorando. Se o paciente não tomar esse medicamento específico, ele corre risco de ter uma sequela grave, corre risco de piorar, corre risco de morrer. Quanto maior a gravidade, maior a chance de você conseguir o medicamento. O quarto requisito que você deve comprovar no processo é a negativa de fornecimento de forma administrativa. Então você vai na farmácia da cidade ou vai na farmácia do estado e faz o requerimento desse medicamento e aí provavelmente eles vão fornecer um documento negando. Eles vão falar que é um medicamento de alto custo, que não está incorporado na lista do SUS, que não há fornecimento gratuito e por isso você não tem direito. Você deve comprovar no processo que você tentou receber aquele medicamento de forma administrativa e o SUS negou aquele medicamento por ele ser de alto custo. O quinto requisito a ser comprovado no processo é que aquele medicamento já foi aprovado pela Anvisa, que é o órgão regulamentador. Então vocês vão demonstrar que, embora o SUS não esteja fornecendo aquele medicamento, ele já foi aprovado pela Anvisa. Ele já é um medicamento seguro para ser tomado. Se eventualmente esse medicamento não for aprovado pela Anvisa, vai ser muito difícil você conseguir ganhar isso num processo, tá? Não é impossível, mas são questões, são exceções, são casos específicos, muito específicos, exceções que o judiciário fornece esse medicamento quando ele não foi aprovado pela Anvisa. Mas em via de regra, o medicamento ele tem que ser aprovado pela Anvisa. Mesmo ele sendo um medicamento de alto custo, ele tem que ser aprovado pela Anvisa. O sexto requisito é a questão da condição financeira. Você vai demonstrar no processo que você não tem condição de pagar por aquele medicamento. Então, um medicamento de alto custo que custa 5, 10, 20 mil por mês, você tem que demonstrar que você não tem condição de pagar aquilo. Então, você junta lá seu extrato bancário, comprovante de imposto de renda, o preço do medicamento, obviamente, você vai demonstrar, olha, eu só ganho 2 mil, não tem como eu pagar 10 mil num medicamento. Só ganho R$1.000, não tem como eu pagar 20 todo mês no medicamento. Você vai ter que demonstrar ali no processo que você não tem condição financeira de comprar aquele medicamento. E por fim, o sétimo e último requisito que eu acho essencial para ter no processo são orçamentos de laboratórios demonstrando qual que é o custo daquele medicamento. Então, eu recomendo sempre ter 3 orçamentos diferentes. Você vai mostrar lá no processo, olha, o laboratório 1 cobra 10 mil, o laboratório 2 cobra 12 e o laboratório 3 cobra 15. Então me fornece esse medicamento aí de 10 mil. Por que isso é importante? Vocês lembram lá na parte do vídeo que eu falei em relação aos pedidos? A gente faz o pedido principal pedindo, obviamente, o fornecimento do medicamento. Se o Estado não fornecer, a gente pede o bloqueio de conta, o bloqueio do valor na conta para que seja comprado esse medicamento. Então é muito importante ter esses orçamentos, porque em caso de bloqueio, o juiz vai mandar bloquear o menor valor que você encontrou. Então você junta lá e fala assim, olha, o laboratório X, ele cobra 10 mil nesse medicamento, então bloqueia 10 mil da conta do Estado. Então é importante você entrar com o processo e já juntar esses orçamentos lá, é muito simples de conseguir isso, tá? Então você já junta os orçamentos demonstrando qual que é o valor desse medicamento que você está pedindo. É muito importante ter isso no processo também. Então é isso. Eu sei que esse vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, mas é muito importante todo esse conteúdo que eu passei aqui para vocês, especialmente essa questão dos requisitos. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí. Eu estou sempre conversando com o pessoal.
E é isso. Até o próximo.